Só passando aqui rapidinho pra avisar que esse vídeo tem um pouco de gore. Eu não vou mostrar, mas eu vou falar. Então, se você for um pouco sensível a esse tipo de coisa, eu sugiro que você não veja. 15 de outubro de 1888. Era uma segunda-feira aparentemente normal para a polícia de Londres, exceto por um detalhe. Um detalhe de papel. Uma carta. Uma carta que dizia: Do inferno. Sr. Lusk, senhor, eu lhe envio metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o senhor. O outro pedaço eu fritei e comi, estava muito bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada que o tirou se você esperar um pouco mais. Assinado, me pegue quando puder, Sr. Lusk. Essa carta foi supostamente enviada por Jack o Estripador, que com certeza você sabe quem é. Mas, será que sabe mesmo? Do inferno e com carinho, Jack. Século XIX. Nessa época a Inglaterra estava recebendo um fluxo anormal de imigrantes, o que causou um superpovoamento nas grandes cidades. A periferia de Whitechapel ficou hiperhabitada, as condições de moradia e trabalho ficaram piores ainda e o número de pessoas pobres só aumentava. Roubo, violência, alcoolismo e prostituição se tornaram extremamente comuns, e enquanto isso, a tensão social só aumentando. Chegou a um ponto onde 11 mil manifestantes foram em diversas partes de Londres e cerca de 2 mil policiais e 400 soldados foram empregados para deter a manifestação, o que causou muita gente ferida e muito dinheiro gasto com tratamento hospitalar, eu imagino. Racismo, depravação e distúrbios sociais só reforçavam a ideia de que Whitechapel era o centro da imoralidade inglesa. E esse pensamento ficaria ainda mais forte em 1888, quando uma série de assassinatos atribuídos a Jack, o Estripador, surgiram. Eu não quero me aprofundar muito nos assassinatos porque é uma coisa bem grotesca e gore e pode ser meio ofensiva, então eu vou falar por cima. Foram muitos ataques em Whitechapel nesse período, então é natural que seja incerta a quantidade de vítimas mortas pela mesma pessoa. Foram 11 homicídios independentes entre 3 de abril de 1888 e 13 de fevereiro de 1891. Mas só 5, chamados os 5 canônicos, são considerados obra definitiva de Jack. As 5 vítimas canônicas são Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. E essas mulheres, elas tinham algumas coisas em comum. O próprio fato de elas serem mulheres e o fato de todas elas serem prostitutas. O motivo para esses serem os únicos considerados canônicos e cometidos pela mesma pessoa vem de documentos contemporâneos que ligam eles. Os outros 6 devem ter sido feitos por gangues e criminosos comuns ou whatever. Os 5 assassinatos canônicos ocorreram à noite ou perto do amanhecer, e a cada assassinato os ataques se tornaram progressivamente mais sádicos, exceto no caso de Street, onde o ataque pode ter sido interrompido. A primeira não registrou nenhuma retirada de órgãos, o que é meio irônico, porque o apelido dele é Jack o Estripador. Mas a segunda teve seu útero removido, a terceira perdeu o rim e o útero e teve sua face mutilada, a quarta foi esviscerada e a face foi severamente estraçalhada, embora seu coração estivesse desaparecido na cena do crime. Ok, eu falei muito sobre o que ele fez, mas quem era Jack o Estripador? Para começar, obviamente o nome dele não era Jack, isso é só um pseudônimo para indicar o assassino de Whitechapel. Inclusive, provavelmente não foi o nome que o assassino deu para si mesmo, foi um nome que um jornal escolheu dar para ele e todos os outros jornais adotaram porque era meio assustador. Algumas teorias dizem que o Jack poderia ser Lewis Carroll, que é o criador de Alice no País das Maravilhas, ou até que poderia ser uma mulher, Mary Pierce. Mary, inclusive, que foi executada em 1890 por matar a mulher e o filho de seu amante, o que fala bastante sobre o estado mental dela, na verdade. Foram feitos testes recentemente e foi provado que seria sim possível uma mulher com o porte de Mary cometer os assassinatos do Jack. Mas não é essa a possibilidade que eu vou apresentar, e sim a de Russell Edwards. Russell escreveu um livro chamado Naming Jack the Ripper, e ele diz que um exame de DNA seria a prova concreta da identidade de Jack. Esse livro é bem interessante se você quiser saber mais um pouco sobre o assunto, mas eu vou explicar. Acontece que em 2011, junto com um geneticista, o Russell achou algo no chalé que pertencia ao Jack the Ripper. E com exames de DNA, 3 anos depois, em 2014, chegamos a Aaron Kominski. Esse cara,
Esse cara foi suspeito de ser o Jack na época, inclusive foi preso, mas ele foi liberado depois por fiança e porque a polícia não tinha provas concretas para manter ele preso, só suspeitas. Kominski era polonês e foi para Londres quando ele tinha 16 anos, sendo que na época dos assassinatos ele tinha 23. Ele era esquizofrênico e paranoico, e ele foi preso em 1891 depois de atacar sua irmã com uma faca de cozinha. Encaixa muito bem com a descrição do Jack, que sempre era descrito como um homem jovem e magro. Porra, velho, é perfeito, é ele. Mas não tem como ter 100% de certeza que o Aaron era o assassino de Whitechapel. Russell, que escreveu o livro, só foi capaz de testar o DNA mitocondrial, que é passado de mães para filhos e oferece muito menos indicador único do que um DNA comum. Tipo, muitas pessoas podem ter assinaturas de DNA mitocondrial semelhantes. E o que isso significa? Significa que exatamente 130 anos depois, a identidade do serial killer mais famoso do mundo continua desconhecida. Tipo, como ele disse, me pegue quando puder. Uou, vídeo informativo, educativo, hein? Uau! Eu espero que tenham gostado ou pelo menos se interessado mais pelo tema. E se você se interessou, eu queria indicar algumas coisas sobre. Primeiro, o próprio Naming Jack the Ripper. É um livro bem legal sobre o assunto. Que eu saiba, ele não tem uma versão em português. Eu comprei o meu pela Amazon e ele no Kindle em inglês. Mas ainda é bem legal, barato. Se você souber inglês, vale a pena. Mas se você não quer ler inglês, tem o documentário History Channel, que tem no YouTube e eu vi pra pegar material pra fazer esse vídeo e é bem legal como eles levantam a possibilidade de ser uma mulher. É isso, cara. Me segue no Twitter, @bytheway0 e falou.